Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos meditar hoje acerca de um tema que o Espírito colocou no meu coração hoje, na hora do meu almoço, quando eu estava meditando, 2 Pedro, capítulo 1. Como nós adquirirmos o ingresso para entrarmos no reino eterno do nosso Senhor Jesus. Ao nascermos de novo, o Espírito compartilhou de uma fé para o nosso coração. Ele depositou uma medida de fé no nosso coração. Essa fé não vem de nós mesmos, é dom, é presente de Deus. Então, o que nós devemos fazer para acrescentar a esta fé? Amém, queridos? Nós sabemos que a fé sem obras é morta. Nós sabemos que a salvação é por obras. Amém? É por ações correspondentes, é por resposta, é por obedecermos ao Senhor, ouvirmos a sua palavra e obedecermos a ela. Ainda que tropecemos, mas nós não vivemos mais na prática do pecado. Andamos uma vida de santidade, lutando contra o pecado. Então, queridos, para entrar neste reino eterno, nós temos que acrescentar à nossa fé muita coisa. É muita coisa, queridos. Então, caminhar com Deus não é de qualquer maneira. Amém? Então, vamos ler aqui. 2 Pedro, capítulo 2, eu vou ler os 11 primeiros versos. Vamos meditar. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé. Fé, amém, queridos? Igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Por causa desse plano maravilhoso, concluído na cruz do Calvário, e o poder da ressurreição de Jesus Cristo, porque o Pai o ressuscitou, nós temos acesso a essa graça. Amém? Nós fomos enxertados na boa oliveira, no Israel, que hoje é o Israel de Deus. A igreja, judeus e gentios que creem em Cristo, unidas no corpo dele, em um só Espírito. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo falou em João que a vida eterna, João 17, é conhecer duas pessoas somente, o Pai e o Filho. O apóstolo Pedro só está ressaltando aquilo que o Senhor nos ensinou. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de duas pessoas apenas, do Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, que nós só receberemos se fizermos o que nós vamos ler aqui na íntegra. Então ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, desejo da carne, há no mundo. Verso 5. E vós também, pondo nisto mesmo, olha o detalhe, toda diligência. Aplicar, queridos, é uma disciplina. A caminhar com Deus tem que ter disciplina. Como um atleta que em tudo se domina para conquistar uma coroa que logo perece, mas nós lutamos para conquistarmos uma coroa incorruptível. Tem que haver diligência, disciplina. Nossa vida cristã não é relaxada, tem que ser disciplinada. Amém, queridos? Então, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Amém? Estou salvo. Amém. Uma vez salvo, salvo para sempre, já tenho a fé. Não, Senhor. Temos que acrescentar à nossa fé muitas coisas. Vamos meditar? Acrescentai à vossa fé a virtude. Virtude é uma conduta virtuosa de pensamento, de sentimento e de ação, ou seja, praticante da palavra. Amém? Então, acrescente à vossa fé essa virtude. E a virtude, o conhecimento. Conhecimento espiritual da verdade. E isso só se adquire quando nós nos disciplinamos em meditar na palavra de Deus dia e noite. Então, acrescente à sua fé a virtude, o conhecimento espiritual, e ao conhecimento espiritual, domínio próprio, temperança, ou seja,
autocontrole, alguém que domina seus desejos carnais. E ao domínio próprio acrescente o quê? Perseverança, paciência, constância. Importa caminhar hoje, amanhã e depois, independente das circunstâncias. E a perseverança, piedade. Piedade é uma reverência, respeito, fidelidade. Amém, queridos? Viver reverente ao Senhor, temendo a Ele, numa fidelidade, num respeito a Ele. E a essa piedade acrescente o amor entre irmãos, o amor fraternal, amando uns aos outros como Jesus nos amou. Amor ao ponto de, se possível for, dar a nossa própria vida pelo nosso irmão. E a esse amor fraternal acrescente o amor ágape, o amor de Deus, que precisa crescer ainda mais no nosso coração. Amém, queridos? E olha só quantas coisas nós temos que acrescentar à nossa fé. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor entre irmãos e amor de Deus. Tudo isso tem que crescer. O apóstolo Pedro continua. Porque se em vós houver e abundarem, progredirem, crescerem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas, ele é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então não adianta nós falarmos que Jesus nos salvou, uma vez salvos, salvos para sempre, viver uma vida relaxada, não. Isso nos diz que se nós não acrescentarmos à nossa fé tudo isso que nós lemos aqui, mesmo que nós lembremos na mente, mas nós estaremos de fato nos esquecendo da purificação dos nossos antigos pecados, porque nós não fomos salvos para viver uma vida relaxada com Deus. Verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Fazer, procurai praticar, procurai o quê? Fazer boas obras. Cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. E verso 11, porque assim, se fizermos tudo isso que nós meditamos, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, se não fizermos isso, se não acrescentarmos à nossa fé a virtude, conhecimento, domínio próprio, paciência, piedade, amor fraternal e amor de Deus, se nós não pôr nisto toda a diligência, viver uma vida cristã diligente, com disciplina, com seriedade, não entraremos no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o passaporte para entrar no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo? Acrescentando à nossa fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, o amor entre irmãos e o amor de Deus. Na prática, queridos, mediante uma vida de disciplina. Disciplina em orar e meditar na palavra todos os dias da nossa vida. Amém, queridos? Então, só entra na cidade pelas portas, só comerá da árvore da vida aqueles que guardarem os mandamentos do Senhor Jesus. E isto aqui, queridos, são mandamentos. É um pacote de mandamentos que nós temos que fazer. Ressaltando, acrescentando à nossa fé a virtude, que é uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. E a essa virtude, o conhecimento espiritual, mediante nossa busca pela palavra de Deus, meditando na palavra dia e noite. E a esse conhecimento, o domínio próprio, autocontrole, alguém que domina seus desejos carnais. E a esse domínio próprio, perseverança, constância. E a perseverança, piedade, ter reverência, respeito, fidelidade a Deus. E a essa piedade, o amor entre irmãos. Olha só como é que estamos agindo com os nossos irmãos. Será só porque ele pensa diferente de nós? Será que estamos maltratando eles? Será que temos, como o apóstolo Paulo em Romanos 15, 14 ou 15, né, Romanos, para que possamos ter paciência com aqueles que não estão compreendendo a verdade como nós? Como é que está o nosso relacionamento com nossos irmãos?
E a esse relacionamento, o amor de Deus, que possa crescer mais e mais até o ponto de estarmos dispostos até mesmo a abrir mão da nossa própria vida para outros irmãos. Esse é o amor de Deus, amar como Jesus nos amou. Então, se isso não estiver acrescentando, crescendo na nossa vida, queridos, nós estaremos correndo sério risco de não entrarmos no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que possamos meditar nessa palavra e permitir que o Espírito Santo nos convença dessas verdades. Amém? Aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Caminhar com Deus, vou falar de novo, não é uma vida relaxada de qualquer jeito. Tem que haver disciplina, como bom soldado de Cristo, marchando naquela cadência, de acordo com o nosso general que vai à nossa frente. Não é de qualquer maneira. Amém, queridos? Que o temor de Deus possa tomar no nosso coração neste momento e que possamos responder no nome de Jesus Cristo. Até a próxima reflexão, queridos. Que o Senhor nos abençoe.